ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Amém? Vou ler mais uma vez para nós memorizarmos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Glória a Deus. Os irmãos, podemos assentar. Glória a Deus, glória seja dada no nome do Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, estamos nessa noite diante de uma palavra linda e poderosa que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus. Entendemos que o Evangelho não é do escritor Mateus, o Evangelho é de Jesus Cristo, porque tem pessoas que entendem que a palavra é do escritor, e não é do escritor. O Evangelho, ele é de Jesus Cristo. Por que o Evangelho é de Jesus Cristo? Nós entendemos, meus amados irmãos, que Evangelho significa as boas novas, dádiva do Senhor, aquele que semeia a semente, as boas novas, a palavra de Cristo. Então nós entendemos que a palavra não é do homem, mas a palavra é de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 25 e o versículo de número 6, que ora nós acabamos de ler, que é a campanha que nós estamos participando nesta noite. A campanha baseada ao tema Desperta, há um despertamento espiritual nesta campanha que Deus colocou no coração do nosso amado irmão Valdeir. Quando nós entramos, meus amados irmãos, diante de uma campanha, quando nós iniciamos uma campanha, nós temos que saber que quando nós entramos em uma campanha, é para ir até o final, porque nós entendemos que uma campanha quebrada é sinônimo de maldição em nossas vidas. Então, quando nós entramos em uma campanha, nós podemos entender que nós entramos nela e nós temos que ir até o final. E essa campanha está falando sobre despertamento. E quando nós falamos sobre despertamento, o que significa a palavra despertar? Qual é o significado dessa palavra despertamento? Haja visto, meus queridos e amados irmãos, que quando nós entramos na presença do Senhor, temos que estar voltado totalmente para poder buscar a sua presença. Nós não podemos cochear no meio do caminho, nós não podemos dormir no meio da nossa caminhada. Tem pessoas que às vezes o sono espiritual começa a estar voltado tanto para a vida daquela pessoa, que através do sono espiritual ele começa a dormir. E quando ele começa a cochilar, quando ele começa a dormir, tem que ter alguém do seu lado para o despertar. Haja visto, meus amados irmãos, que eu estava sentadinho ali, e quando eu estava sentado ali, o sono estava querendo me pegar. Mas não era o sono espiritual, é o sono material que traz o cansaço físico. Porque nós entendemos que nós trabalhamos o dia todo, e quando nós chegamos à noite na presença de Deus, o sono tenta nos roubar e o sono tenta tirar a nossa adoração. Então, se nós não tiver alguém do nosso lado para nos trazer um despertamento, nós é tomado pelo sono. Eu estava sentado ali, irmão, e o sono estava me pegando, o sono estava tomando conta de mim. Só que quem estava do meu lado não estava dormindo. Quem estava do meu lado estava atento ao trabalho. Eu quero que você entenda até o final dessa mensagem que há um significado muito grande em quem está do nosso lado na nossa caminhada. Eu estava buscando, mas o pastor Valdeir estava do meu lado. Só que quando ele começou a dar glória a Deus e aleluia, a graça que estava sobre a vida dele me impulsionou, entrou dentro de mim. Eu falei: não, peraí, eu estou dormindo no lugar errado, eu estou cochilando no lugar errado. Não, a casa de Deus não é lugar para dormir, a
virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Jesus começa a falar agora sobre 10 virgens. Entendemos, meus amados irmãos, que virgem é uma mulher pura, é uma mulher santificada, é uma mulher purificada, é uma mulher que nunca foi tocada. É por isso que ela é virgem. Então Jesus começa a dizer que essas 10 virgens chegaram diante dele e aí pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. O que eu acho interessante, meus amados irmãos, é que Mateus começa a dizer que estas mulheres foram ao encontro do noivo, essas virgens foram ao encontro do noivo. E Jesus começa a dizer, meus amados irmãos, que esta parábola é semelhante ao reino de Deus, é semelhante às coisas de Deus. E quando eu abro a minha Bíblia e eu começo a analisar essa passagem desse capítulo, Jesus está falando que 5 dessas mulheres eram loucas e 5 dessas eram prudentes. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que as 5 que eram prudentes, ali as 5 loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Há um perigo muito grande. Quem está preparado para ter um encontro com o noivo, irmão, nós precisamos ter azeite na nossa lâmpada. A lâmpada só tem valor se ela tiver luz dentro dela. Você nunca vai dar valor para uma lâmpada apagada. Mas aqui Jesus está dizendo que estas 5 mulheres loucas e as 5 prudentes levavam a lâmpada, mas só que tinha 5 que não levavam azeite consigo. Aqui está o problema e aqui está o perigo de quem quer ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que estas 5 loucas estavam com azeite na sua botija, estavam com suas lamparinas acesas, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que as 5 mulheres prudentes levaram azeite nas suas vasilhas. Nós conhecemos a história, sabemos que todo casamento em Israel durava um período de 7 dias. Era um período de 7 dias onde Israel festejava, onde Israel se alegrava, onde Israel bebia vinhos e onde Israel poderia expressar a sua alegria. Esse casamento, quando no tempo de Israel, esse casamento durava 7 dias. Jesus agora está dizendo, trazendo para nós sobre esta parábola e nos mostrando que este período também durará 7 dias. Até diz, meus amados irmãos, que quando Jesus vier nas nuvens buscar a sua igreja, a sua noiva será arrebatada. Paulo começa a dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados seremos. E quando a igreja do Senhor será arrebatada, a Bíblia diz que a igreja terá um encontro com o Senhor nos ares. Período esse que uma bodas do Cordeiro, que é sobre esse casamento espiritual, é esse casamento da igreja com Cristo, que é o nosso noivo, e a igreja que é a noiva. Esse período dará só um período de 7 anos nos céus, participando desta bodas do Cordeiro. Bodas, para quem não sabe, significa casamento. Então, para o povo de Israel, o casamento durava 7 dias, mas para o povo do novo Israel, que somos nós, esse casamento também com Cristo vai durar 7 dias. A história diz, meus amados irmãos, no Salmo, que um dia para Deus é como 1000 anos. Então eu quero te trazer a narrativa bíblica e te mostrar que nesse período a igreja estará com o Senhor nos ares, participando da bodas do Cordeiro, que é o casamento. Período esse que irá ser o período de 7 dias. Aí a história de 7 anos. Aí a história diz, meus amados irmãos, o irmão falou no instante que uma pessoa está preparando o caminho para o anticristo. Então nós temos que estar dispersos, irmão. Nós temos que estar avivados. Nós temos que ter a sede na nossa lamparina, porque quando a trombeta soar, nós precisamos estar preparados para ouvir o soar da trombeta, porque a trombeta vai tocar. E se você não tiver com o seu ouvido no diapasão espiritual, você não vai ouvir o toque da trombeta, irmão. O ímpio não ouve o toque da trombeta. O toque da trombeta será para a igreja, será para a noiva. A Bíblia diz que a noiva vai ter um encontro com o Senhor nos ares e vai durar um período de 7 anos. A história diz, meus amados irmãos, que há dos desviados da
naquele dia, porque não se preocupou em fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz: ai das grávidas naquele dia, porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o fruto da inocência será retirado. E aí, ai daquelas que amamentam, este fruto da inocência será arrebatado e terá um encontro com o Senhor nos ares, que é as crianças que estão no ventre da mulher grávida. Por isso que a Bíblia diz: ai da grávida naquele dia. Mas aí a igreja do Senhor estará no céu, nesse grande casamento. É por isso que aleluia, Deus, eu creio, Pai, preparado com as lamparinas acesas, porque à meia-noite, meus amados irmãos, a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. A palavra clamor significa no hebraico choro em alta voz. A palavra clamor significa choro em alta voz. Mas a Bíblia diz que as 5 loucas não estavam preparadas, mas as 5 prudentes estavam preparadas com azeite na sua botija. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro, irmão. A Bíblia diz no capítulo 25, versículo 6, que as noivas aqui, elas saem ao encontro do Senhor, elas saem ao encontro do esposo. Dá a entender semelhantemente que a igreja do Senhor vai sair ao encontro com Cristo. Mas o que eu acho mais interessante, meus amados irmãos, é que no versículo de número 7 a Bíblia diz assim: olha, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui está o perigo, aqui está o problema. É porque a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Quando elas saem ao encontro do Senhor, a Bíblia diz que elas agora vão se preparar para ter um encontro com o Senhor. Está errado, a gente já tem que estar preparado, pastor. Nós não podemos ainda nos preparar, não. Nós temos que estar preparados, irmão, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e não vai dar tempo de se preparar. É por isso que a igreja do Senhor tem que estar despertada para poder chegar à vinda do Senhor. A igreja de Cristo tem que estar com as suas lamparinas acesas, porque a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas se prepararam. Elas não estavam preparadas, elas se prepararam. Irmão, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se você soubesse o dia que o ladrão viesse roubar a sua casa, você se preparava. Se você soubesse o momento em que um ladrão, bandido, vai sequestrar a sua família, você se preparava. Você sabe por que você não se prepara? Porque você não sabe o dia nem a hora. Mas nós temos que estar preparados. Porque a qualquer momento, irmão, Jesus vai vir buscar a sua igreja. A palavra do Senhor está se cumprindo. Mais de 150 mil promessas acerca da volta de Cristo já se cumpriu. Então todas as profecias já estão se cumprindo. O evangelho está sendo se espalhado aos 4 cantos do mundo. Então a qualquer momento, irmão, Jesus vai vir buscar a sua igreja. A Bíblia diz no versículo de número 8: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Quantas lâmpadas estão se apagando? Irmão, quantas lâmpadas estão se apagando? Aqui a Bíblia não diz que elas estavam com as lâmpadas apagadas, não. Está dizendo que elas estavam se apagando. Então quer dizer, ela tinha azeite, mas o azeite era pouco para esperar a chegada do noivo. O azeite que ela tinha era pouco. Então o que acontece? As lâmpadas delas estavam se apagando. Por quê? Porque o azeite era pouco. é Deus. Você sabe por que você está desanimando? Você sabe por que muitas das vezes bate aquele desânimo em nós? E nós não queremos mais ir para a igreja? Poderia esses bancos estar repletos aqui hoje? Poderia, eu sei que poderia. Mas por que só está repleto no domingo? Por quê? Por que nós só temos mais graça em adorar a Deus quando é no domingo? É falta de azeite. Aí se você não tem azeite, você não tem graça para buscar a presença de Deus. Você não tem vontade de estar na presença de Deus. Por quê?
É por isso que tem crentes que entram na igreja, saem do mesmo jeito, ou até pior, porque fala mal do culto, fala mal do andamento do trabalho, fala que Deus não sou irmão. Não é que Deus não sou irmão, é porque o problema está em você mesmo. E Provérbio diz que aquilo que o homem se queixa dos seus próprios erros. Então o problema não está em Deus. O problema não está em Deus, o problema está em nós. É nós que estamos deixando de buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Por que a Bíblia fala buscai o Senhor enquanto se pode achar? Porque vai chegar o período que você vai querer buscar e não vai mais ter tempo. Deus, é verdade, Pai. Estamos enfrentando períodos difíceis na face da terra, períodos que antecedem a volta de Cristo. Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos últimos dias seriam reino contra reino, nação contra nação, filho matando pai, pai matando filho, terremoto em vários lugares, doença, fome, doenças incuráveis em vários lugares. E aí depois Jesus fala: e por se multiplicar a iniquidade, traz ciência, o amor de quase todos esfriará. Está entendendo, meus irmãos? É forte. Jesus falou assim: ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase muitos esfriará. Aí sabe o que é que nós vemos? Hoje em dia, os crentes frios na presença de Deus. Não quer mais buscar o azeite. Você sabe o que significa o azeite? Faltava bem a tempo de falar aqui sobre a simbologia do azeite, sobre os fundamentos do azeite. Mas não é essa a mensagem, porque a mensagem está falando sobre renovo. Nós precisamos buscar o renovo. Só que você nunca vai buscar o renovo que vem pelo intermédio do Espírito Santo se primeiro você não tiver o azeite. Porque o azeite é a simbologia do Espírito, é a presença do Espírito. O azeite significa a unção, a graça de Deus. Se você não tem o azeite, não está faltando sobre a sua vida a presença do Espírito Santo. Precisamos buscar o azeite antes que o noivo venha. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vende e comprai-nos. E tendo ela ido comprar, chegou o esposo, e a que estava preparada, entraram com ele para as bodas. E aí o que acontece? O esposo fecha a porta. O esposo fecha a porta. Quando elas saíram para ir buscar o azeite, que elas entenderam que o azeite dela era pouco, o azeite dela estava faltando ainda aumentar mais o azeite. Está entendendo? Aí quando elas perceberam que o azeite era pouco e que não duraria o período que ela precisasse que durava, quando elas foram buscar o azeite, aí a Bíblia diz: e aí veio o noivo. Quando elas foram buscar o azeite, aí a Bíblia diz: e aí veio o noivo. Irmão, isso aqui é um perigo para nós. É por isso que nós temos que estar buscando o azeite a todo momento, sabe? Busca a presença do Espírito Santo, irmão, a todo momento. Porque é Ele que vai te convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Ele é o azeite. Então busca a presença dEle, porque Ele vai alegar o teu coração, irmão. Aleluia, Deus. Homens e mulheres de Deus que pregavam, e hoje estão vivendo no período da depressão, porque faltou o azeite. Pessoas que eram crentes se suicidando. Por quê? Porque está faltando o azeite, está faltando a presença do Espírito. Muitos cristãos estão desanimados, não quer vir mais para a casa do Senhor, não quer vir mais buscar a presença do Senhor. Aí quando eles pensarem em buscar, aí o noivo chega. Porque a Bíblia diz que quando elas foram buscar o azeite, aí veio o noivo. E quando o noivo chega, a Bíblia diz que o noivo fecha a porta. Em João, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Jesus, Ele é a porta. Jesus é a porta para a entrada das ovelhas. Está entendendo? Jesus, Ele é a porta. E o que eu acho interessante é que quem fecha a porta aqui é o próprio Jesus.
A Bíblia diz, irmãos, que